Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Espírito de Deus, enviai do céu um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, doce alívio vinde. Na labor, descanso, na aflição remanso, no calor arranjo. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, no frio aquecei. Dai a vossa igreja que espera e deseja vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna. Enchei luz bendita, chama que crepita, o íntimo de nós. Amém. Paz bem, como vão? Tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar sobre a missa dominical. Irei dividir esse tema em 3 partes. Vejamos, nessa primeira parte, nós vamos falar assim, como vou responder uma pergunta, né, que muitos ainda têm, né, assim, com relação porque, por exemplo, são mais os católicos, não, porque os católicos guardam o domingo e não o sábado, sendo que na Bíblia está escrito que deve se guardar o sábado, né? Primeiro, então essa é uma pergunta que eu quero responder nessa primeira parte. Então é assim, né? Tudo começou no ano 33, né? No primeiro catecismo que foi feito pelos próprios apóstolos, pelos próprios discípulos, né? Que se chamava Didaqué. Didaqué. E foi nesse catecismo que se decidiu, por exemplo, essa questão que o domingo seria o dia de guardar, né, o dia do descanso, o dia do Senhor. Então houve essa mudança justamente nessa época, pelos próprios apóstolos, no ano 33. Agora eu vou explicar isso com o catecismo, né? O catecismo da Igreja Católica. Vocês podem ver aqui, o de João Paulo II, claro, né? A versão atualizada. E assim, no número 2174 diz assim: Jesus ressuscitou dentre os mortos no primeiro dia da semana, conforme consta no livro de Marcos, capítulo 16, versículo 2. Como o primeiro dia, o dia da ressurreição de Cristo, lembra a primeira criação, como o 8º, que segue ao sábado, significa a nova criação inaugurada com a ressurreição de Cristo. Para os cristãos, ele se tornou o primeiro de todos os dias, a primeira de todas as festas, o dia do Senhor, o domingo. Vejamos agora o que o Catecismo da Igreja Católica nos diz no número 2175. O domingo, plenitude do sábado. Aqueles que viviam segundo a ordem antiga das coisas voltaram-se para a nova esperança, não mais observando o sábado, mas sim o dia do Senhor, no qual nossa vida é abençoada por Ele e por sua morte. Primeiro, eu expliquei quando foi definido o domingo como dia de guarda. Depois, eu mostrei um pouco do que nosso atual catecismo da Igreja Católica fala sobre essa definição que teve do sábado para o domingo. E agora eu vou comentar sobre esses textos que a gente acabou de ler do Catecismo da Igreja Católica. O Catecismo da Igreja Católica nos explica no primeiro texto o motivo que a Igreja guarda o domingo e não o sábado judaico.
É porque Nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou no domingo, o primeiro dia da semana, inaugurando assim uma nova criação liberta do pecado original, né? Com uma nova e eterna aliança entre Deus e a humanidade. Então, o domingo, ele é a plenitude do sábado, assim como o Novo Testamento é a plenitude e complemento do Antigo Testamento. E aquele segundo texto que nós lemos do Catecismo da Igreja Católica é de Santo Inácio, né? Do ano 107. Quem foi Santo Inácio? Santo Inácio foi um mártir da Igreja, morreu no Coliseu Romano e foi um bispo da Igreja na época da Igreja Primitiva. Lá na Igreja Primitiva, ele já tinha escrito aquele texto que nós lemos do Catecismo da Igreja Católica. Assim, nós encontramos também textos e documentos de outros santos, como por exemplo de São Justino, por exemplo, que é um texto que a gente vai ler agora, né? O texto do ano 165. E agora nós vamos ler um texto dele que fala sobre isso. Reunimos-nos todos no dia de sol, porque é o primeiro dia após o sábado dos judeus, mas também o primeiro dia em que Deus, extraído da matéria das trevas, criou o mundo, e nesse mesmo dia Jesus Cristo, nosso Salvador, ressuscitou dentre os mortos. E isso são testemunhos de pessoas, de santos, de bispos da época da patrística, lá do começo da igreja, na igreja primitiva, né? E eles nos deixaram vários testemunhos sobre esse assunto, né? Mas não só, né, temos esses textos, né, que falam, que nos mostram que os cristãos já eram costume cristão já desde o começo da igreja, preservar o domingo, né, com uma plenitude, né, do sábado. Mas nós encontramos também na própria Bíblia, pelos próprios apóstolos, já indicando ali, mostrando, né? Por exemplo, vamos ver relatos dos Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7. Nós vemos também no livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 10. Nós vemos também em 1 Coríntios, capítulo 16, versículo 2, e assim vai. Se nós fôssemos estudar mais a profundo ainda, a gente ia encontrar muita mais coisa, né, na Bíblia mesmo, que nos mostra. E não se esqueçam, para os judaizantes de plantão, que isso já em Atos dos Apóstolos, os discípulos já tinham discutido, por exemplo, sobre seguir a lei judaica, os preceitos judaicos, à risca, né? E isso já foi decidido entre os próprios discípulos, que Jesus Cristo, como ele não veio abolir a lei, mas ele vem dar o pleno complemento. E é exatamente isso que acontece com a questão do domingo. O domingo é a plenitude do sábado. Então isso já é algo de tempo, não é de agora, né? Não foram os católicos que inventaram, não foi um papa, não foi um padre, não. Foi em si o próprio Jesus Cristo, quando ressuscita e traz a vida nova para todos nós. E deixa a sua Santa Igreja, deixa os seus discípulos. E assim, também gostaria de falar assim, já que esse assunto é muito amplo, né? É um assunto que é interessante mesmo de se estudar. E já recomendo também alguns outros textos do Catecismo da Igreja Católica para estudar sobre o assunto. Fica meio que como uma lição de casa, algo assim do tipo. Catecismo da Igreja Católica, número 1166 até o número 1173. E também mais para frente, complementando, né, o assunto, Catecismo da Igreja Católica, no número 2168 até o número
2195 para fazer um estudo do catecismo. Bem, e vamos encerrar esse primeiro vídeo já por aqui, justamente para o vídeo não ficar muito grande. Essa foi somente a primeira parte sobre esse tema, sobre a missa dominical. No próximo vídeo faremos a segunda parte sobre esse tema. Agora, como nós podemos viver, o que a igreja fala, o que a igreja nos ensina sobre como podemos viver agora, principalmente nessa época de pandemia, a viver a nossa fé católica, essas missas dominicais. Já peço também que deixe seu like, compartilhe e paz e bem a todos.